Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para você. Vamos então começar aqui com as perguntas dos nossos assinantes, né? A primeira pergunta vem do Iago Tarigo. Ele diz o seguinte: Olá, Ailton, sou um grande fã seu e assisto todos os seus vídeos. Tenho aprendido muita coisa desde que me inscrevi no seu canal. Peço que continue com o seu precioso trabalho. Sei que todos nós temos um importante papel e que todos juntos podemos melhorar sempre mais como pessoas. Tenho 21 anos. Comecei a questionar a minha existência quando tinha 15 anos. Até então, tenho aumentado cada vez mais a minha curiosidade em questões espirituais e intelectuais. Tudo veio de uma vez só em minha cabeça, o que fez minha adolescência ter sido muito difícil. À medida que fui observando o decorrer do meu caminho, fui aprendendo através da experiência, autoobservação, leitura e interação com todas as pessoas. Ainda sou bem jovem, estou sempre ansioso por novos conhecimentos e prestativo a contribuir nos estudos dos amigos da live e também do próprio professor. Meus agradecimentos e apoio a essa via de conhecimento. Iago Tarigo autoriza a divulgação deste e-mail. Grande Iago, obrigado aí pela sua colaboração, né, e a sua presença aí em todas as lives. Muito obrigado. A primeira pergunta é o seguinte: o que é composto o LHP? Luciferianismo? Árvore da Morte? A Árvore da Morte é um método de se atingir a iluminação invertida? Só para vocês terem uma ideia, LHP significa Left Hand Path, caminho da mão esquerda. Tá? Vejam o meu vídeo, eu tenho um vídeo gravado aí, já tem um tempinho, chamado Introdução à Magia, o Bem e o Mal, Aleister Crowley. Ele dá uma boa ideia do que seja isso, é claro, da parte introdutória. Respondendo aí a pergunta do Iago, então, o que é a árvore da vida? A árvore da vida, ela seria o oposto da árvore da morte em termos de concepção. Eu diria o seguinte: a árvore da vida é um caminho que a gente escolhe para o crescimento espiritual. E a árvore da morte é um caminho oposto, ou seja, é o caminho das trevas, né? O caminho assim, do não conhecimento. Tanto é que na árvore da vida nós temos os caminhos da sabedoria, né? E na árvore da morte nós temos aí os túneis da perdição. Aí vocês vão perguntar para mim assim: puxa vida, Ailton, por que a gente estuda a árvore da morte? A gente tem que conhecer o veneno para poder fazer o remédio, certo? A árvore da morte é um caminho que todo magista experiente tem que conhecer. Eu estou dizendo magista experiente, tá, gente? Porque o inexperiente pode se perder na árvore da morte e não voltar nunca mais. Esse é o grande perigo do estudo da árvore da morte, né? A árvore da morte, ela é composta de Qliphoth, cujo singular é Qlipha, na árvore da vida, Sefirah. Ok, gente? Então isso aí tem todo um estudo bastante complicado sobre isso. Mas entendam que a árvore da vida é uma concepção de iluminação, né? E a árvore da morte é o abismo, né? É todo aquele conhecimento de mão esquerda, ok? Se vocês quiserem, eu falo muito bem sobre isso no meu curso de Goécia, né? Se vocês quiserem se inscrever, mande um e-mail então para contato@ailtondoamaral.com e a gente aí então pode falar mais sobre o assunto, porque é um assunto muito complicado e eu não recomendo que pessoas não preparadas lidem com esse assunto. A outra pergunta do Iago: qual é a opinião do senhor contra o gnosticismo que incentiva a retenção do orgasmo? Eu acho isso uma grande besteira. Que se uma pessoa entra em orgasmo, está se carregando de karma. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com um monte de bobagem que se fala por aí. A magia sexual, por ter aquele estigma que as religiões dão de que o sexo é proibido, sexo só para reprodução, sexo disso, sexo daquilo. Então muita gente tem conceitos completamente errôneos no que diz respeito à magia sexual.
O que é a magia sexual, falando muito rapidamente? O uso da energia sexual, a transformação de energia sexual em outro tipo de energia, para ser mais exato, a transformação disso em magia. Não é nada mais do que isso. Esse negócio de dizer que o esperma, quando ele é jogado fora, ele gera karma, isso é tudo bobagem, gente, bobagem. Okay? Magia sexual é um assunto muito profundo, não tem nada a ver com o negócio de ficar retendo o orgasmo, não tem nada a ver com essas bobagens que andam dizendo por aí. A magia sexual é o uso da energia sexual para o que a gente chama de hierosgamos, o casamento sagrado, ou o uso dessa energia para outros fins de magia. O resto, gente, é tudo bobagem, tá? Existem diversas escolas muito interessantes para que vocês quiserem se aprofundar no assunto. Tem a escola do Tantra, né? A escola tantrista, né? A própria Ordo Templo Oriente, ela é uma escola iniciática que fala um pouco isso de magia sexual. A Aleister Crowley estudou muito, se aprofundou muito no assunto de magia sexual. A própria yoga também, ela dá um pouco de entendimento de magia sexual, ok? Mas tudo isso que vocês veem escrito por aí na internet, esse monte de bobagem, retenção de orgasmo, porque o esperma é isso, não sei o que, isso é tudo bobagem, gente. Magia sexual é um assunto complicado, um assunto para não iniciantes. E não tem nada de maligno, nada de ruim. É uma transformação de energias, ok? É apenas uma transformação de energias. Ok, Iago? As palavras, fórmulas, sinais de poder do Aeon passado podem não surtir efeito caso sejam novamente resgatadas e usadas nesse Aeon atual? Isso por causa que o Aeon talvez seja uma forma de renovação e toda a energia mística se renova junto a ele. Iago, a Telema, ela não especifica muito isso não, tá? Há uma renovação sim, mas isso não quer dizer que a gente use magias para problemas velhos, para as novas coisas, para as novas ocorrências que venham a vir no futuro. E quando a gente tem uma renovação, a gente precisa renovar tudo, inclusive renovar metodologia. Então, problemas novos, metodologias novos, sinais novos, fórmulas de poder novos. Coisas velhas, palavras velhas, sinais velhos e fórmulas de poder velhos. Ok? Feliz 2014. Professor, gostaria que o senhor pudesse me dar algum esclarecimento sobre o que é leitura ou interpretação noturna. Na minha cabeça, é qualquer leitura tentando descobrir o significado do outro lado das coisas, procurando um conhecimento místico, sendo em alegorias, contos, etc. Mas penso que qualquer palavra usada pode ser interpretada em seu lado noturno, estabelecendo um paralelo entre realidades. Isso somente no campo dos significados. Obrigado, deixo a minha autorização, caso o senhor queira usar o conteúdo desse e-mail. E também meu nome, Iago Tarigo. O que é leitura noturna? Leitura noturna é a interpretação de diversos textos utilizando uma metodologia, ok? Então você lê um texto e esse texto se transforma em outros, a gente decodifica esse texto para outro utilizando metodologias, né? Quais são as metodologias que a gente pode utilizar para isso? Existem as metodologias cabalísticas, que é a gematria ou gemátria, tem o notaricon, tem os artifícios numerológicos, né, que são chamados artifícios pitagóricos, né? E tem diversos sistemas criados por cada autor. Agora, para se interpretar um texto de leitura noturna, a gente pode ler também o que está escrito nas entrelinhas, né? A Bíblia tem muito disso, né? Muitos textos da Bíblia são interpretados de forma noturna, nas entrelinhas. E um grande exemplo, por exemplo, de uso aí de gemátria para mudar o significado das coisas, se vocês pegarem, por exemplo, a palavra Baphomet,
e utilizar as transformações da gemátria, ou seja, pegando cada letra do alfabeto hebraico, transformando no seu valor numérico e depois trazendo isso de volta, a palavra Bafomé ela vai ter o significado de Sofia. E nós sabemos exatamente qual seria o significado da palavra Sofia. Ok? Existem outras formas de desenvolver as faculdades espirituais além do Kundalini e a energia sexual? Ou existem outras forças tão poderosas quanto a Kundalini em nosso corpo sutil? Meu amigo, a Kundalini é a menos sutil das forças. É a força que tem a ligação com o elemento terra, é uma força de ligação de Malkuth, né? Ela é a menos sutil das forças. Existem outras forças, outros tipos de energia, aliás, milhares de tipos de energias muito mais sutis, né, que a própria Kundalini. E entendam o seguinte, a energia sexual ele é apenas mais um dos aspectos da energia Kundalini, que ela não é simplesmente energia sexual, ela é uma energia mais densa. Por quê? Porque é ligada ao elemento terra. Okay? Existe um outro tipo de energia, por exemplo, que é a Forhat. Essa energia ela vem de cima, né? Você tem a Kundalini que vem do elemento terra e tem a Forhat que vem de cima, é a energia mais sutil, né? E essa energia Forhat e Kundalini tem que estar em equilíbrio, ok? Principalmente dizendo respeito aí ao nosso chakra cardíaco. Agora, existem, gente, milhares e milhares de tipos de energia sutil. Tem uma tabela muito interessante no site Integral World, né, que ela fala de alguns tipos de energia e o nível correspondente, nosso nível de consciência terrestre, né, o nível Malkuth, né, que a gente tem a energia gravitacional, a energia eletromagnética, a energia nuclear forte e a nuclear fraca, né, que é muito falada nos livros de física. Isso tudo é percebido pelo nosso sistema sensório-motor. Então nós temos energia elétrica, campo L1, biocampo 1, que é percebido pelo nosso sistema vital. Nós temos a energia astral, que a gente chama de campo L2 ou biocampo L2, que é o nosso emocional, sexual. Temos a energia psíquica 1, do campo T1, que é mental. Nós temos o psíquico 2, ou campo T, né, que é o mental superior. Tem o causal do campo C, que é o sobremental. Temos o não dual, que é o supermental. E por aí vai, gente. E por aí vai. A Cabala também explica bastante essa coisa de níveis energéticos. Existem diversos, gente, diversos tipos de níveis energéticos, ok? Uma outra pergunta. Olá, professor Ailton. Conheci o seu canal há pouco tempo atrás e gostaria de tirar algumas dúvidas e pedir sugestões. Pode falar o meu nome, caso isso parar em algum vídeo. Primeiramente, gostaria de dizer que tenho 16 anos e não tenho como entrar em alguma escola e não tenho apoio familiar para a magia. Estou começando na magia e não sei quase nada. Gostaria de praticar Goécia e de saber qual a diferença entre bruxos, magos e feiticeiros. Gostaria até de me tornar algum desses, só esperando a resposta. Qual o seu conselho para mim? Não tenho como pagar uma escola de magia ou algo parecido, mas tenho essa vontade muito grande. Conheces algum livro, site na net para me aconselhar? Gostaria de aprender a drenar ou dar energia para alguém, como vi no relato de um vídeo seu. Olha, meu amigo, primeira coisa, cuidado, né? Principalmente o brasileiro é muito suscetível a livros de ficção, filmes, novelas. Cuidado, gente, tá? Cuidado com isso. Não misturem, por favor, ficção com realidade. Não há diferença nenhuma entre magos, bruxos, feiticeiros, a não ser na ficção, na literatura ficcional, ou jogos de RPG. Tá? Isso é uma questão de... Não tem diferença nenhuma. Alguns autores aí fazem esse tipo de diferença, mas isso tudo é bobagem, tá? É bobagem. Quanto aos livros, meu amigo, veja o meu vídeo O Homem de Preto, Invisibilidade e Respostas a Perguntas, que lá nesse vídeo
eu coloco um monte de livros de outros assuntos que vocês queiram entender, né? Principalmente para iniciantes, ok? O que é mão esquerda e direita? Outra vez, tá? Vocês não têm visto meus vídeos. Eu tenho um vídeo que fala Introdução à Magia, o Bem e o Mal, Aleister Crowley. Dá uma olhada lá no meu vídeo, que você vai ter essa definição bem mais explicada do que aqui, ok? Por último, a pergunta, queria saber se caso daqui para frente não conheça ninguém para me ajudar na magia, ou se caso não entre em nenhum curso, se pode aprender a começar a praticar magia por conta própria. Meu amigo, não é bom iniciar magia por conta própria, a não ser que você não tenha nenhuma alternativa para isso, tá? Mas eu acho que você tem que procurar uma escola iniciática como a Amorque, por exemplo, que tem uma ordem juvenil. Agora, se não tiver jeito de tentar começar por conta própria, veja lá o meu vídeo, né? Aquele vídeo que eu indiquei aí no slide passado. Vida longa e próspera, Ailton Altz.